Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo aqui ferramentas espetaculares sobre inteligência artificial. E hoje é um dia bem especial para mim, porque eu, né, que já estou aqui na vida de criador de conteúdo há muitos anos. Vou relembrar algo que eu fiz aqui há 15 anos atrás no YouTube, quando alguns aqui até podem nem ter nascido nessa época. E eu comecei lá atrás, há 15 anos, com vídeos sobre Blender. O Blender 3D, que hoje está recebendo aí inúmeras inovações. Hoje não, né? Ao longo de todos esses 15 anos, né? Quando eu comecei a ver o Blender 3D, ele estava na versão 2.37. De lá para cá foram dezenas de novas versões. Chegaram aí a versão 3.5 mais recentemente aqui, da data deste vídeo, né? E eu que nunca imaginei voltar a falar do Blender desde então, porque eu lancei na época 45 vídeos sobre esse aplicativo e deixei uma playlist aqui num canal, no meu canal da época, que era o Tio Wilmo Productions, e cheguei até quase 4.000 seguidores neste canal, mas abandonei. E hoje, né, depois de muito tempo, estou retornando aqui com o canal aí sim. No dia que esse vídeo aqui for ao ar, eu espero estar celebrando 3 meses de canal aí sim, e vocês aí contribuindo para que o canal cresça, tá? Ele é bem novo, o canal aí sim, mas eu, como criador de conteúdo, já sou bem antigo, bem veterano. Então aqui tinha aqui, ó, o Blender na carinha bem antiga, olha a minha voz lá. Essa tela aqui quadriculada, ela é chamada de 3D View, ou seja, visão 3D. Quem olha essa telinha aí, né? Deixa eu dar um pause aqui. Quem olha essa telinha aí do Blender 3D nem acredita no visual que ele tem hoje, tá? Nas quantidades de recursos que ele tem hoje. Mas na época eu tentava me virar, e aí ó, pode ver aí nesse pequeno vídeo aí uma imagem de uma mãozinha se mexendo. Eu já tentava fazer minhas coisinhas aí no ramo do 3D, tá? Bom, esse papinho à parte, né? Hoje a gente tem realmente uma interface muito mais bacana, moderna, né? E eu vou mostrar para vocês aqui por que eu vou entrar no Blender 3D. Foi incentivado por um outro canal, um outro site. E de fato o que nós vamos falar aqui são sobre duas ferramentas, tá? Teremos aqui uma ferramenta criadora de texturas por inteligência artificial, na realidade criador de materiais, né? E é impressionante o poder desta ferramenta. Ela já tem várias aqui texturas ou materiais criados aqui, olha, que fica numa galeria, né? São materiais incríveis e o sistema deles aqui de criação é também através de um prompt, onde você simplesmente diz aqui o que você quer em inglês e ele vai reproduzir isso para você, tá? Eu vou, por exemplo, fazer um teste aqui, né? Vou até usar o reverso mais uma vez aqui, ó, porque acredito que várias pessoas aqui não falam inglês, então eu sempre gosto de dar aqui a dica de usar o reverso para escrever o que você quer, um prompt em português para ser revertido para o inglês e a gente usar nas ferramentas que ainda não conversam muito bem na língua portuguesa, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Terreno desértico. Opa, só um segundinho aqui. Escrever direito aqui. Desértico. Não vou me preocupar com a acentuação, tá? Com rachaduras. Deixa eu ver que mais aqui. Vamos colocar assim marrom, coisa do tipo, tá? E aqui marrom com M, né? Para ele entender que o marrom é do português para o inglês, vai sair o brown. Aí, beleza. Então aqui já temos aqui o que a gente quer. Só isso aqui, ó. Um prompt bem curtinho. Nós vamos levar lá para o prompt da criação de texturas, tá? E eu vou soltar o Generate aqui para ver o resultado, tá? Apertar o botão, ele abre uma segunda tela aqui. Ele sugere aqui que você vê enquanto está crescendo a barrinha aqui é o tempo que ele vai levar para terminar de produzir, tá? É bem rápido, por sinal.
Você tem aqui na versão gratuita tanto a opção de gerar resolução em 1K, mas ele permite que você faça um upscale, né? Subir o tamanho da sua imagem depois para 2K, tudo grátis. E aqui tem opções que ele gera também o padrão da imagem, General, Organic, Mate, Shine, e olha, incrível. Tudo isso aqui que nós vamos fazer está na versão gratuita. É tão maluco o negócio, está tão espetacular que é inenarrável que esse site Poly das texturas é capaz de fazer e oferecer tudo gratuitamente. Bom, coloquei meu terreno aí, ó, como vocês podem ver, está escuro, um pouco escuro aqui a imagem, né? Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu colocar aqui, mudar um pouquinho aqui as características dele, deixa eu ver. Vamos lá. Aqui você tem alguns comandinhos, tá? Que você pode pôr aqui. Deixa eu só ver se essa luzinha aqui se melhora um pouquinho aqui. Pronto. Vou abrir aqui um pouco a claridade do negócio, só para você ver. Esse visible aqui. Ah, tá. Aqui é quando você quer ver a imagem num ambiente de 3 dimensões. Vou tirar aqui deixa a leitura só da nossa textura, tá? Que nós estamos criando. E agora aqui, ó, vou tirar um pouquinho desse peso de hate para ele ficar com as características que a gente queria, um terreno deserto. Eu estou mexendo aqui no hate. O tiny, se você diminuir, ó, ele fica só algumas quebras. Eu vou colocar mais quebras aqui, mais ou menos assim, acho que tá bom. Deixei o tiling mais ou menos nessa nível 3 e aqui 0,15 no hate. Ok, beleza. Então aqui você já tem aqui mais ou menos a cara, né, do que a gente pediu um terreno desértico com rachaduras na cor marrom. Então deu uma ajustadinha ali em algumas partes aqui, né, alguns parâmetros, e ele saiu com essa imagem aí, tá? Olha o que é legal, né, que se ele tem aqui no pacote da geração a textura em si, como ela é, a cara dela. Em 2, aqui ele está dizendo ela no render map, aqui no color map, outro. Aqui também gera o normal map, que incrível, né? Gera o height map, peso aí, o ambient occlusion e o roughness map, que vai fazer a ranhura toda do negócio. Então é sensacional porque ele gera todos os detalhes do material que serão usados por você numa ferramenta de 3D. E você, cara, fica inteiramente sua essa imagem aqui. Antes de eu levar um download e a gente pular para outra ferramenta que seria o Blender, tá? E a sua também inteligência artificial que tem lá, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que funciona. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui algumas coisas. Então, como eu falei, dá para você fazer em 2K isso aqui. Deixa eu colocar 2K e fazer uma nova geração, exatamente como tudo está. Ele vai começar aqui a gerar, ó, só aumentei a resolução, tá? E ainda tem a opção de colocar Organic, Mate, Shine e outras opções que estão bloqueadas porque são para ser usadas na versão paga, tá? Mas o menu não fica só aqui nessa área de geração, ele tem outras opções aqui, ó, que é fazer patches. Esse outro aqui você usa uma imagem qualquer que você gerar e pode gerar na inteligência artificial imagens e ele fazer para você um pacote, né, de texturas e materiais também a partir de uma imagem. Tem uma outra opção aqui que é muito importante. Ó, eu acabei de jogar ali com 2K, né, e ele já deu uma imagem bem mais detalhada aqui do nosso terreno, tá? Com os problemas que tem no terreno. Já já a gente volta a falar dele. Além disso, ele tem o que ele chama de Make BR Maps, PBR Maps. Deixa eu entrar nessa opção agora aqui, ó. Uma vez que eu estou aqui, tá? E você vê que eu já gerei aqui as imagens, tá tudo aqui à disposição e eu poderia fazer o download a partir daqui. Mas ele tem uma sugestão de você entrar por essa opção aqui e aí uma inteligência artificial vai te dar, vai direcionar a parte física, ou melhor, que eles chamam aqui, né? Physical Based Rendering, ou Rendering, que é o PBR, tá? Para ser usado em aplicações de 3D, no caso, um Blender. E aí ele te permite mudar algumas opções. Aqui eu vou colocar no Organic só para a gente fazer um teste aqui. E vou aplicar aqui, ó, Generate PBR Maps.
Porque a gente pretende, tá, após essa conclusão aqui, utilizar o que ele gerou de resultado aqui no Blender, tá? No Blender 3D. Você que está acompanhando o vídeo aí, um vídeo que causa até uma certa emoção aqui, né, no Tio Wilmo, que eu vou voltar a abrir o Blender, tá? Pra gente brincar. E nesse momento aqui, ele gerou o terreno desértico, com rachaduras e tudo mais aqui, né, à disposição, tá? Essa viewer aqui, ela pode ser mostrada além dessa esfera, né? Ela pode ser mostrada de outras formas, como por exemplo, um plano. Aí você já tem noção como seria um piso, ó, tá? Ou uma parede, né? Com esse tipo de ranhura. Pode ser um cilindro também, olha. Formato de cilindro. É só para expor aqui, né? Um torus, que é muito interessante também, né? O torus são as formas 3D para você enxergar. Então, como eu falei, a qualquer momento você pode mudar o tiling, o height, para você visualizar de formas diferentes, tá? Vou voltar a esfera aqui, deixar a esfera, e agora eu vou fazer o download dessas imagens e guardar no meu computador. Então você aperta aqui, download, escolhe aqui o zip file, porque ele vai trazer já um kitzinho, tudinho dentro de uma pastinha separadinha para você, quando ele começa aqui a fazer a exportação. E nós vamos jogar numa pastinha que eu já separei aqui, tá? Salvar. Muito bem. E agora eu vou para o Blender. Bom, só para você ter uma ideia, né? Lembra daquela carinha de Blender que eu mostrava aqui? No meu vídeo lá, 15 anos atrás? Olha como é que está o senhor Blender hoje, velho. Você abre a tela do Blender hoje, ela é esplêndida, tá? Tem tantos recursos, tanta coisa aqui, são tantas coisas, que você tem que fazer um treinamento muito aprofundado se você quiser usar o Blender com maestria. É muita coisa, ó. Você vai vendo aqui, tem cada botãozinho que eu clico desse aqui, ele muda totalmente o menu do lado ali, ó. Vou dando um exemplo, isso aqui é o menu de materiais e assim vai, cara. Tem menu para tudo aqui, tá? Então, assim, tem o renderizador e tudo mais. Então, o que você está vendo aqui é a tela inicial do Blender. E essa versão que está aqui é a 3.5, tá? Que eu baixei como sendo a versão mais recente na época que eu estou publicando esse vídeo, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou entrar nesse Edit e mostrar uma coisa de preferências para você, que é muito importante, são os add-ons, tá? Eu vou tentar procurar aqui um add-on, Node, escrevi Node, ele vai abrir 3 opções, mas é muito importante que caso você instale o Blender, a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse menu, o Edit, Add-ons, depois que você entra a Preferences, vou refazer aqui para você acompanhar. Ó. Você vai no menu Edit, Preferences, Add-ons, aí faz uma busca pela lupinha por Node. E aí você habilita esse add-on aqui chamado Node Wrangler, ok? Lembra a marca de uma calça antiga. Então, Node Wrangler, tem que deixar ele ativado, tá? Isso aqui ativou, ele vai te entrar com uma inteligência artificial que vai te poupar muito trabalho aqui. Eu não pretendo mostrar para você aqui como que trabalha em detalhes com o Blender, mas o Blender tem algumas teclinhas de atalho que auxiliam muito você utilizá-lo, tá? O Blender ele tem esse conceito, até por ser 3D, você está vendo aqui, ele vai ter 3 eixos, tá? O eixo X, que é esse verdinho aqui, o eixo X, que é o vermelhinho, o eixo Y, que é o verdinho, e o eixo Z, que é o eixo vertical, tá? Que não está ilustrado aqui, mas ele é o vertical, tá? Quando você quer movimentar a tela, você aperta o botãozinho do meio do mouse e segura e faz esse movimento de arrastar, você consegue visualizar o seu objeto de diversos ângulos, tá? Na tela do Blender ficam já por padrão 3 elementos, tem aqui a câmera, a lâmpada e o objeto que está sendo projetado, tá? Então, assim, você pode modificar esse objeto, os formatinhos dele. Ele costuma sair assim já um objeto, um cubo, toda vez que você liga o Blender, tá? Se você quiser fazer esse objeto mudar de tamanho, você aperta o S do seu teclado e aí você escolhe uma das direções que você quer levar a amplitude, ou se você não escolher direção nenhuma, só de você arrastar ele começa a crescer o tamanho, tá? Mas nós vamos fazer um crescimento direcionado, quer ver? Ó? Primeiro no eixo Z, apertar S, seguido depois Z, e aí ó, apareceu até a coluna Z, você vai diminuir, fazer ele ficar baixinho, movimentando seu
cursor para a esquerda, ele fica assim, ó, baixinho. Ok, aí a gente tem como se fosse uma tabuinha assim, né? E agora você pode só apertar o S de novo, sem escolher letra nenhuma e andar para a direita, que ele vai ampliar, como se a gente quisesse aqui usar essa ferramenta para jogar um terreno, tá? Ainda daria para, em SZ, diminuir um pouquinho mais, deixar ele um pouquinho mais estreito, assim, ó, tá bom? Então agora aqui a gente tem uma placa. Para uma textura funcionar direitinho no Blender, você tem que fragmentar isso daqui, essa base, e é o que a gente chama de fragmentos por vértices, né? De subdivisões que a gente faz aqui. Eu vou apertar a tecla Tab e ele muda o formatinho, ó, e ele demonstra para você aí alguns vértices que estão construindo essa tabuinha. Os vértices são esses pinguinhos aqui, ó. Tá vendo? Então ele tem poucos vértices e aqui tem uma face que não tem vértice nenhum. Se eu apertar o botão direito do mouse e apertar subdivide, ele faz uma primeira subdivisão. Aí você vê que a tábua está dividida em 4. Se apertar o botão direito do mouse e subdividir mais uma vez, ele dividiu cada um daqueles mais uma vez e virou mais 4 pedaços de cada lado, aqui já chegando a 16. Eu vou fazer algumas vezes para formar bastante subdivisões, ok? Aí aqui já está bem subdividido. Com a tecla A você seleciona tudo, apertando a A, ou melhor, apertando fora com o botão esquerdo do mouse você tira toda a seleção, tá? Vamos deixar tudo selecionado e apertar o Tab e ele volta no modo que a gente chama de Object Mode. Tudo isso está acontecendo aqui, ó, Object Mode ou Edit Mode, mas eu estou usando as opções de teclas de atalho para ganhar um pouquinho de tempo aqui, tá? Então temos aqui a nossa tábua, né, no momento. E agora eu vou mudar aqui de menu. O menu que nós estamos usando no momento é o menu de modelagem, que seria esse. Aqui é Layout, eu vou clicar em Modelagem. E aí você está vendo aqui a área de modelagem, tá? Então eu estava primeiro no de Layout, que é onde começa tudo, ok? Tem vários menus aqui. O de modelagem ele é muito útil porque ele serve para você fazer as chamadas extrusões, para mudar um pouco o formato dessa base, se você quiser, tá? Eu vou dar um exemplo aqui só para você ter uma ideia, tá? Primeiro eu vou mudar a visão. Então, aqui no Blender você tem algumas visões. Se você quiser olhar de frente, você aperta a tecla 1. Se você olhar do topo, você aperta a tecla 7, tá? E aí se quiser voltar para a câmera, acho que é 0, exatamente. Você põe na tecla 0, tá? E aí a câmera está mostrando novamente aqui a visão. Deixa eu voltar para Layout. Ele põe aqui assim, põe para modelo de novo e a câmera está mostrando aí. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa câmera. Aqui, beleza. Deixa assim. Vamos ver assim, tá? Tecla 5 eu apertei e voltou para esse padrão aqui de visão. Apertei 2 vezes a tecla 5, tá? Então, eu vou botar na tecla 7, que é uma visão como se fosse do alto, tá? Tanto é que você está vendo o eixo Y e o eixo X aqui passando nessa forma, é porque eu estou olhando do alto, tá? Se eu estivesse olhando de lado, né? Vou dar um exemplo aqui da câmera. Quando você está olhando de lado, você vê o eixo Y aqui e o eixo X aqui, tá? Então é isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, olhando pelo alto, o que nós vamos fazer. Com tecla Tab, ele mostra todas as subdivisões aqui. E aí, se você quiser selecionar algumas, você faz assim, ó. Você viu, selecionou só algumas, né? Agora, quer ver? Vamos colocar novamente na visão da câmera, que vai ficar mais legal de você perceber o que nós vamos fazer aqui. Apertar a tecla E. Ele já habilita o Z ali, ó, o eixo Z. E aí você arrasta um pouco o seu mouse. Ele criou uma extrusão, tá vendo? Um morrinho, como se fosse uma elevação no nosso terreno. Vamos chamar isso aqui agora em diante de terreno. Tecla 7 e voltar novamente para a visão do alto. Aperto o A. Uma vez, tira toda a seleção. E agora eu vou selecionar mais algumas aqui nessa área próxima daquela onde eu estava, tá? Selecionei mais algumas. Vamos aqui olhar de novo aqui o que vai acontecer. Vou apertar o E e movimentar. E aí agora eu tenho como se fosse uma escadinha ali, uma plataforma, né, no negócio aí, tá? Vamos deixar assim o nosso modelo por enquanto e agora vem a parte que eu vou conectar aquela textura que eu criei, tá? Vou aqui no
um local onde eu estou salvando as texturas. Está vendo essa pastinha com os códigos estranhos aqui? Se você clicar 2 vezes nela, foi onde eu baixei a textura, tá? Tem uma pastinha aqui chamada Poly Desert Terrain with Cracks. É a descrição daquilo que eu criei com vocês, tá? Eu vou arrastar essa aqui, pastinha, para ficar embaixo de Blender direto aqui, que é esse Desert, e vou jogar fora a pasta original de onde veio a textura, com também tudo compactado ali no zip, né, para ficar ela à disposição aqui, tá? Nós vamos deixar isso aqui dessa forma, porque eu vou querer buscar essa Desert aqui pelo Blender. Como é que nós vamos fazer isso? Aquele add-on que eu pedi para você fazer operar desde o comecinho, ele vai ser visto agora aqui, ó, em Shading, na opção Shading. A opção Shading, ele mostra como é que está funcionando o seu material. Ele tem um sistema de nodes aqui no Blender, que se eu fosse fazer, de fato, tudo que tem que ser feito para poder visualizar uma textura nesse terreno que foi criado aqui, teria um belo trabalho. Por quê? Eu teria que operar todas essas partes teriam que ser conectadas via node, tá? Ou seja, a parte do render map, do color map, do normal map, todos esses map aqui que vocês estão vendo aqui, ambient occlusion e roundness, tudo isso aqui teria que ser conectado por nodes aqui, e encaixando nesse monstro aqui, cada um no lugar certinho, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Usar a ferramenta de inteligência artificial para fazer todas as conexões para nós, e depois eu vou mostrar para você como ela ficou. Olha só, você vai no seu teclado, aqui no Blender é bom aprender muitas teclas de atalho, tá? O dia que você resolver estudar Blender aí, vai na internet, tem vários caras aí animados ensinando Blender. Nós aqui já passou a nossa época, tá? Não é o objetivo do nosso canal ensinar Blender, então se tiver interesse, fique à vontade. Você aperta a tecla Ctrl Shift, seguida da letra T. E aí ele vai abrir essa telinha aqui, que é para buscar onde estão as minhas texturas, tá? Eu vou direcionar aqui aonde estão as texturas, que eu coloquei numa pastinha aqui. Perdão, vamos voltar uma aqui. Imagens, Blender. E aí eu achei aquela Desert, que tá vendo? Ó, achei a pastinha Desert, eu clico nela e deixo ela marcada. E agora, a hora que eu clicar esse botãozinho, velho, o Blender abre a listinha que estava abaixo da pastinha. E aí você seleciona tudo que tem aqui e aperta aqui novamente. Principal. E aí a mágica acontece. Você teclar Ctrl / de espaço, ele amplia, né, a telinha dos nodes, só para você ver tudo que foi feito automaticamente pela inteligência artificial. Como eu falei, ó, esse AO Map, Color Map, que esse aqui é o Ambient Occlusion, e aqui tem o Roundness, tá vendo? Ó? Normal Map, tudo com conexõezinhas, já criando a combinação de nodes aqui para tudo funcionar bem no Blender, na caracterização da nossa peça. E aí, como você pode ver, ó, o crack está aplicado aqui na nossa peça. No momento, nós estamos na pasta de Shading, tá? E ao ficar nessa posição, existe um renderizador aqui dentro do Blender chamado Cycles. Deixa eu clicar aqui numa pastinha, ó, onde está escrito aqui, ó, Render Properties, essa opçãozinha do menu. Quando você clica em Render Properties, ele mostra a máquina de renderização que tem as máquinas, né, de renderização que existe dentro do Blender. A padrão vem como Eevee, mas nós queremos trabalhar com Cycles. E quando você clica em Cycles, o menu troca de posições aqui e ele mostra um novo menu cheio de coisa aqui. Sampling, Lighting, tarará, tarará, tarará. Tudo isso aqui muda. E quando você clica nessa bolinha aqui, são os materiais, que é o assunto que nós estamos discutindo aqui, tá? Ele abre uma opção bem diferente também do que tinha no original, no renderizador Eevee original. Aí ele abre essas opções. Tem que então selecionar o renderizador Cycles aqui, tá? Para ele poder abrir. Vou clicar aqui novamente no renderizador. Tem que estar selecionado Render Engine Cycles. Não deixa na Eevee, senão você não vai enxergar aqui no outro menuzinho de bolinha essa parte aqui de Settings. E aí quando cair em Settings, você vai ver aqui a opção Displacement, Bump Only. Você vai trocar isso aqui para Displacement and Bump. Próximo passo é colocar a renderização na tela para você ver. Eu vou tentar demonstrar aqui, mas é importante dizer que
um renderizador como o Cycles, né, ele puxa bastante da memória do computador e como eu estou operando aqui com captura de tela ao mesmo tempo, vai ficar meio pesado aqui, tá? Então pode ser que atrapalhe um pouco aqui o desenvolvimento aqui do nosso vídeo, tá? Mas eu vou clicar para você ver o efeito que acontece agora aqui nas ranhuras dessa peça. Realmente não dá para operar com um, com captura de tela ao mesmo tempo com Cycles rodando a renderização, tá? Então saí, retornei aqui e nós vamos seguir aqui a sequência aqui só para mostrar o finalzinho aqui. Então, como eu falei, o Poly gerou todo o conjunto aqui de materiais para a gente poder renderizar dentro do Blender 3D, né? E agora, só para encerrar a nossa conversa, só quero recapitular com você que o Poly tem várias opções aqui, né? Tem esse gerador de imagens em HD, muito legal. Tem a parte de gerador de texturas. Aliás, eu nem tinha mostrado para vocês, mas se eu clicar aqui, ó, nesse Prompt View aqui, olha só o que acontece aqui, ó. Ele gera texturas similares àquelas que eu usei. Muito interessante, né? Ele também é um gerador de texturas. Aqui, como eu falei, você pode fazer o upload de uma textura sua e começar a trabalhar a partir dela no prompt. Tem essa opção aqui das texturas seamless, tá? Não foi o caso dessa textura que nós trabalhamos aqui, tá? Mas você pode criar uma textura seamless. Eu fiz um exemplo de uma textura seamless aqui no Leonardo AI, foi gerado aqui no Leonardo AI. Essa textura que você está vendo na tela é uma típica textura seamless. Se você não sabe o que é uma textura seamless, é uma textura sem costura. O que é uma textura sem costura? É quando ela dá continuidade ininterrupta. Imagina se eu colocasse um quadradinho desse aqui ao lado dele, colado nele. O que ia ter? Um encaixe perfeito, porque tudo que termina aqui, ele tem um complemento do lado oposto. Então, se eu colasse uma réplica dessa textura do lado, ele ia encaixar perfeitamente, porque do outro lado pede a continuidade. Sempre sobra uma pontinha para lá, ele completa aqui, ó. Muito da hora esses complementos. E valem também em cima, embaixo, do lado, sempre dá continuidade, tá? Então você pode colocar infinitamente vários quadradinhos desse ao lado, para cima, para baixo, para o lado, coladinhos, eles vão dar a emenda perfeita, que é o que a gente chama de sem costura ou seamless, tá bom? As ferramentas de inteligência artificial como Leonardo AI e entre outros, tá? É capaz de fazer as tais das texturas sem costura, que é muito legal. A gente colocou no prompt aqui, a chamada me faz texturas como essas aí, são sequenciais e elas não têm problema. Muito comum usar esse tipo de textura justamente em aplicativos de 3D, como Blender, Unreal e assim vai, tá bom? Então, cara, eu realmente fiquei muito satisfeito ao descobrir essa ferramenta Poly, capaz de fazer tudo isso aí que a gente mostrou para vocês. Pode fazer sua coleção aí, só saindo da sua imaginação, todos os tipos de textura que você quiser, mas sempre vai estar aqui à disposição também a galeria para você puxar inspiração, né? Pensar em coisas que você gostaria de ter, aplicar, muito legal, né? Nós estamos chegando num outro nível aqui, né, de ambiente de 3 dimensões com essas possibilidades da inteligência artificial, tá certo? Então, cara, eu vou dar aqui já o nosso carimbo aí sim para o Poly, tá? Pelo serviço que ela presta gratuitamente de altíssima qualidade. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!